Bom dia, meus queridos alunos da Escola Estadual Professora Zenilda Gama Torres, em especial você, meu querido, do 7º ano. Estamos de volta para mais uma aula de Geografia, hoje com o tema Brasil, um país urbano, né? Brasil, um país urbano. Então nós queremos defender esse tema com vocês nessa aula de hoje e espero que você aproveite, tá certo? Então, joinha, joinha e vamos que vamos. Ok, urbanização do Brasil, né? Então, a primeira coisa quando a gente olha para a palavra urbano, né, logo a gente faz a distinção entre aquilo que é da zona rural. Urbano se refere à cidade propriamente dita, aquele lugar com aquelas atividades que não são mais necessariamente atividades rurais. Então, um estilo de vida totalmente diferente daquilo que se tem numa zona rural. Então, quando se fala em urbanização, a gente está falando justamente disso, né? Dessa vida urbana, dessa vida das cidades. Eu quero primeiro dizer a vocês que a ideia de urbanização é diferente de crescimento urbano. Você pode ter um crescimento urbano sem de fato existir uma urbanização, tá certo? Por quê? Porque urbanização, você tem uma urbanização quando o crescimento da população da cidade é maior do que o crescimento da população da zona rural. Então, eu só tenho urbanização quando a população da zona urbana, da população da cidade, ela é maior do que o crescimento da população da zona rural, né? Então, quando esse crescimento, eu coloquei aqui, quando acontece apenas um crescimento das cidades, isso aí é chamado de crescimento urbano. Quando as cidades se expandem, quando as cidades elas crescem. Nem sempre uma cidade crescendo é sinal de urbanização. Pode ter um crescimento urbano, sem, no entanto, acontecer uma urbanização. A urbanização acontece aí, né, com a migração da população do campo para a cidade e quando a indústria ela cresce e aumenta o número de empregos no setor secundário e terciário. Acho que você já estudou sobre isso, que a população ela sai da zona rural para a cidade motivada por alguma coisa. A pessoa não sai de um canto para outro por qualquer motivo. Geralmente ela sai do seu local por alguma coisa que a expulsou e vai para um lugar que está atraindo ela. Então, geralmente as indústrias elas contribuíram muito para que a população das cidades elas crescesse muito mais do que a população da zona rural, né? Representa a passagem de uma economia agrário-exportadora para uma economia urbano-industrial. A urbanização ela figura muito isso, né? A urbanização ela expressa uma mudança de comportamento da sociedade, da população, tá bom? Sobre o crescimento urbano pode acontecer sem que haja uma urbanização, como eu já falei para vocês, né? Já falei isso aqui para vocês. No Brasil, o Brasil é um país urbano. Hoje no Brasil, a cada 10 brasileiros, 8 moram nas cidades. Coisa que era completamente diferente há 60, a 70 anos atrás, né? Somente na década de 60 a população urbana supera a rural. Somente na década de 60 e na década de 40, década de 50, aí começou a ficar muito parelho, né? A população da zona rural e da zona urbana. E aí depois, né, já com a década de 60, a população urbana do Brasil ela é muito maior do que a população da zona rural. Os fatores que contribuíram para isso foram a mecanização do campo. O campo se mecaniza. Pastor, troca isso aqui a miúde.
que é que o senhor quer dizer com isso? Antigamente, no campo, o camarada ia colocar um cercado, ia fazer uma plantação, ele precisava de 20 pessoas para cuidar daquela terra. Para arar, para plantar, para fazer a limpa, para colher o fruto, o grão e tudo mais. Com a chegada de tratores, colheitadeiras, plantadeiras, pulverizadores, lá na zona rural, um trabalho que 20 homens faziam, uma máquina, um trator, está fazendo praticamente só. Então, automaticamente, não tem mais onde o homem trabalhar, então ele vai para a cidade. O êxodo rural também foi um fator. O êxodo rural acontece quando a população sai da zona rural e vem para a cidade. E o êxodo rural, ele acontece por vários motivos. Alguém sai da zona rural porque não tem terra, alguém vai sair da zona rural porque não tem trabalho, alguém vai sair da zona rural muitas vezes porque houve um conflito, houve uma briga, ou porque houve uma enxurrada, ou porque houve um deslizamento, ou então porque houve uma grande seca, que é muito comum aqui no Nordeste. Eu sei que são fatores que levaram o homem a sair do campo e vir para a cidade. E outro fator também que contribuiu para o aumento da população das cidades foi a industrialização. A indústria, as fábricas, atrai o homem do campo. O homem quer ir para as fábricas, quer trabalhar, e aí leva a família e por aí vai, né? Então esses fatores, eles contribuíram para a nossa urbanização. Para a gente avançar na urbanização, eu queria falar um pouquinho sobre as cidades, de uma maneira bem rápida, mas falar sobre a ideia das cidades. Para a gente chegar até na urbanização, esse grande crescimento da população das cidades, essa vida moderna, essa vida agitada, essa vida onde praticamente dita a regra da sociedade, mas é preciso a gente saber de onde foi que veio isso. Né? Por exemplo, o crescimento das cidades. Né? As cidades não nasceram hoje, as cidades não nasceram ontem. Há milhares de anos as cidades elas surgiram, né, de uma pequena vila, de um pequeno centro comercial e foi crescendo, e aí a gente tem cidades gigantescas como a cidade de São Paulo. Então, de acordo com a origem das cidades, você tem dois tipos de cidades. Você tem as chamadas cidades espontâneas. Pastor, o que é uma cidade espontânea? Cidade espontânea ou cidade natural? É aquela cidade que ela não nasceu de um planejamento. Ela foi surgindo de uma vila, de várias casas, que formou um comércio e foi crescendo. Então, grande parte, se não mais de 90% das cidades brasileiras, citando por exemplo, são cidades espontâneas ou naturais. São aquelas cidades que não passaram por um planejamento antes de elas nascerem. Eu coloquei, aqui temos a cidade de Campo Belo e também a cidade do Rio de Janeiro. Dois exemplos, mas eu coloquei aqui de propósito a cidade de Apodi. A cidade de Apodi é um exemplo de uma cidade natural ou espontânea. Ela nasceu sem ter um planejamento. A cidade de Apodi nasceu aqui, nas margens da lagoa. Esses pequenos vilarejos por aqui, as casas por aqui, e foram surgindo casas, novas famílias, e a cidade foi esticando, e não houve um planejamento. Ó, a cidade de Apodi, se você for observar, está aqui uma rua, aqui não tem saída, as ruas tortas, becos estreitos, e não tem um planejamento. Então, grande parte das cidades do Brasil atende a essas características, cidades sem um planejamento prévio. É por isso que tem problemas com recolhimento de lixo, com saneamento básico, com ruas estreitas. Né? Outra questão que eu vou falar aqui sobre as cidades planejadas. Uma cidade planejada, tudo está nos seus devidos locais, tá certo? Um outro tipo de cidade, eu já falei das cidades espontâneas, e agora vamos falar sobre as cidades planejadas. Aqui tem dois exemplos, tem Belo Horizonte e também a cidade de Brasília. Eu coloquei aqui a foto de Brasília abaixo, tá certo? O que é uma cidade planejada ou artificial? É aquela cidade, antes dela nascer, alguém faz um mapa dela.
alguém faz um esqueleto, alguém coloca lá, então vamos construir esta cidade naquele lugar. Ou seja, está só o terreno, então eu vou construir, vou desenhar, vou desenhar aqui os blocos de casas, eu vou colocar, vamos desenhar a cidade antes dela ser construída. Ao passo que uma cidade natural, ela nasce de qualquer maneira, nasce sem um planejamento. Ela vai nascendo, vai crescendo e vai se tornando aquela muvuca, aquela confusão, né? Na cidade planejada isso não acontece. A cidade planejada é como se você desenhasse uma casa antes dela ser feita. Vamos lá, está aqui essa cidade. Então, na parte norte, nós vamos colocar o centro comercial. Na parte sul, vamos colocar o centro habitacional. Na parte leste, vamos botar o centro de entretenimento. Vamos colocar lá casa de show, ginásio de esporte. Então, não sei se vocês percebem, ela é organizada bem certinha, né? Numa cidade planejada dessa, você não vai ter dificuldade de uma das famílias estar dormindo à noite e uma festa do lado atrapalhando quem quer dormir. Então tudo está nos seus devidos locais, né? Nós temos cidades planejadas, né? Muito bem planejadas, né? No caso, Brasília, Belo Horizonte, Tocantins, ou melhor, Palmas, que é a capital do Tocantins, desculpa. Palmas, capital do Tocantins. Nós temos Aracaju. Temos cidades que foram construídas planejadas antes de serem construídas, né? E isso aí fica bem certinho, tá certo? Então, dois tipos de cidades, as espontâneas e as planejadas. Apodi, lembrando, é uma cidade espontânea. E 99% das cidades aqui do nosso querido Rio Grande do Norte e do Brasil, de modo geral. Tá certo? As cidades também ela têm suas funções. Pastor, o que é uma função de uma cidade? A função de uma cidade, ela existe de tal maneira. É aquela atividade econômica ou aquelas atividades econômicas que mais contribui para o sustento da própria cidade. Deixa eu ver se eu sou mais claro. A função de uma cidade são atividades, são funções que a cidade tem que geram grande parte das suas riquezas. Eu vou explicar isso aqui. Atividades principais de uma cidade em razão dela se expandiu, né? Eu vou ver aqui. Uma mesma cidade ela pode exercer diferentes funções. Por exemplo, a cidade de Natal, que é a nossa capital, uma das principais funções de Natal é a função turística, ou seja, grande parte ou uma boa parte daquilo que a cidade ganha, da riqueza que a cidade ela gera, vem do turismo. Mas tem a indústria, é outra função, o comércio é outra função, tá certo? Então as cidades elas têm várias funções. Função são atividades econômicas que contribuem para o sustento daquela cidade, para a aquisição de riqueza daquela cidade, né? Ou posso dizer daquilo que ela sobrevive. Quais são as principais funções das cidades? Nós temos a função político-administrativa, ou seja, que essa função ela vai sediar órgãos públicos e principalmente o governo. Então, uma cidade que ela tem como principal função o político-administrativo, a gente pode citar a cidade de Brasília, a cidade de Washington. São cidades que grande parte daquilo que ela tem de riqueza é porque ela vai sediar órgãos públicos. No caso, Brasília é a nossa capital. Lá em Brasília é lá onde você vai encontrar a sede do governo, é lá onde vai estar o presidente, é lá onde vai morar os ministros, é lá onde vai morar os deputados, os senadores. Então, essa logística na cidade vai gerar muito dinheiro, né? Porque em casa, apartamentos, hotéis, a questão, o tráfego aéreo, então gira muita coisa em relação a isso. Nós temos a função industrial, ou seja, é que grande parte da riqueza daquela cidade é oriunda da indústria, né? Nós temos a cidade de São Bernardo do Campo, São Paulo, Volta Redonda, Rio de Janeiro, Cubatão, São Paulo. A função comercial,
Ou seja, grande parte da riqueza da cidade é gerada pelo comércio. Aí nós temos a cidade do Panamá, a cidade del Leste no Paraguai, Uberlândia aqui em Minas Gerais. Nós temos a cidade, por exemplo, como Caruaru aqui em Pernambuco. São cidades que grande parte da sua riqueza vem do comércio. Função portuária, né, que são cidades que têm portos. Portos é aqueles locais onde os navios eles atracam e desatracam, onde os navios chegam e saem. Aí nós temos cidades como Paranaguá, no Rio Grande do Paraná, a cidade de Santos e São Paulo, né? Função turística, nós temos Mônaco, que é um país, Guarujá em São Paulo, Camboriú em Santa Catarina, Búzios, Rio de Janeiro, Campos do Jordão, São Paulo, Gramado, Rio Grande do Sul. Função religiosa, grande parte da riqueza daquelas cidades é oriunda da religião. E aí você tem aquela logística, romeiros, né? E que vão lá comprar e vão se hospedar, né? Tem a parte da alimentação e tudo mais. Cidades como Fátima, em Portugal, é uma dessas funções. Aqui no Brasil, Aparecida, São Paulo, Meca, lá na Arábia Saudita, Jerusalém, lá em Israel, Juazeiro do Norte, aqui no Ceará. Função militar, né? Essas cidades, elas têm muitas riquezas porque ela vai sediar instalações militares estratégicas, né? Natal, aqui no Rio Grande do Norte, Resende, Rio de Janeiro. Não é difícil você encontrar. Lá em Natal você vai encontrar, por exemplo, a base da Marinha, a base da Aeronáutica, o Exército. Então ela se sobressai com isso. E Natal ela vai ter várias funções, né? E também temos a função universitária, que são cidades que boa parte dos seus rendimentos vem por sediar universidades. Aqui nós temos a cidade de Viçosa, em Minas Gerais, e também a cidade de São Carlos, em São Paulo. Eu coloquei aqui só algumas fotos para vocês observarem algumas dessas cidades, né? A cidade de Jerusalém, a função turística, São Bernardo do Campo, a ideia da indústria, João Pessoa, na Paraíba, a questão universitária, coloquei Brasília, a função político-administrativa, e Cidade del Leste, a questão comercial, né? Coloquei mais algumas, Santos, em São Paulo, a questão dos portos, Natal, a questão turística e também a questão militar, e a cidade de Viçosa, em Minas Gerais, por sediar universidades. Então, essas funções, elas contribuem para a geração de muita riqueza para o município, né? Ok, para não ficar assim à toa, eu coloquei aqui a cidade de Apodi, porque a cidade de Apodi é uma cidade, lógico, e tem várias funções que contribuem para o seu desenvolvimento. A função comercial, boa parte aqui da riqueza de Apodi é oriunda do nosso comércio. Apodi vende e tem um comércio forte, atende às necessidades da própria cidade, Felipe Guerra, Severiano Melo, Rodolfo Fernandes. Tem a função religiosa, né? As festas religiosas, a parte turística com Lajeado de Soledade, a parte da Barragem de Santa Cruz, a própria a questão histórica, né? Tem a função industrial e também a função cultural, né? A questão de vaquejadas, carnaval, essas festas que contribuem para isso. Na verdade, essas festas, no meu ver, mais contribuem de maneira negativa do que positiva, mas vamos embora. Ok? Vamos à frente. Então, as cidades, elas já a gente trouxe assim, essa panorâmica da vida da cidade, do seu crescimento, né? E vamos falar um pouquinho sobre rede urbana, né? Eu não estou aqui falando daquela rede de dormir, mas quando se fala em rede urbana, eu estou falando de uma rede de comunicação, de relação existente entre as cidades, né? De novo, quando eu falo em rede urbana, rede dá a entender aquilo que liga uma coisa a outra, né? Então, existe uma rede urbana, existe uma interdependência entre as cidades,
E isso aí, uma série de relações entre as cidades, né? E nessa relação existe a subordinação do campo, né? Eu vou aqui colocar aqui isso. Então existe uma subordinação do campo para a cidade, a gente sabe muito bem disso, e que existe também, por exemplo, uma importância. Deixa eu pegar aqui uma canetinha, fica melhor aqui para mim. Existe uma subordinação do campo à cidade, ou então uma subordinação da cidade ao campo. O que eu poderia dizer é que existe tanto uma dependência do campo para a cidade, como também existe uma dependência também da cidade em relação ao campo. Por exemplo, você vai observar aqui, né, ó, o campo. O campo ele fornece mão de obra e gêneros alimentícios para a cidade, renda de exportação agrícola é utilizada para comprar maquinário. Aí vem agora a subordinação da cidade ao campo. Olha, subordinação do campo à cidade e da cidade ao campo. Olha só. A partir da industrialização, o meio rural passou a operar em função do meio urbano. Então você vai observar essa inter-relação, essa interdependência entre o campo e a cidade, né? Você vai ter a subordinação da cidade ao campo, porque o campo, a cidade precisa de insumos, precisa de matéria-prima. Da mesma forma, o campo necessita da cidade, a compra de alimentos, a compra de máquinas, a compra de roupas e de outras coisas que o campo não produz, tá certo? Então há uma dependência conjunta, uma mútua dependência, digamos assim. Aí se você perguntar quem é que depende mais um do outro, aí é complicado. Mas o que eu posso dizer é que um não pode viver sem o outro, né? Rede de relações entre as cidades. O sistema de relação econômica e social em que uma cidade se subordina à outra. Então, você deve entender que uma cidade grande, ela influencia uma cidade menor e automaticamente uma cidade menor. Ela precisa muito de uma cidade grande. Você mora numa cidade pequena, vai fazer faculdade, vai fazer aonde? Você vai fazer numa cidade grande. Você precisa de cuidar dos médicos, onde é que vai estar os maiores aparatos? Na parte de medicina, na cidade grande. Então, geralmente as cidades grandes, elas exercem, geralmente não, as cidades grandes, elas exercem uma influência grande sobre as cidades pequenas. As cidades maiores polarizam ou dominam as cidades menores. Olha só, olha como é que acontece. Você tem uma cidade pequena, aí essa cidade pequena, aí você tem uma cidade média, uma cidade pequena depende de uma média, a média já vai depender de uma cidade grande, e a grande vai depender de uma metrópole, que nós vamos explicar que troço é esse daqui a pouco. Então, uma grande cidade exerce uma influência sobre as cidades menores, mas que são cidades grandes, uma cidade grande sobre a cidade média e a média uma cidade pequena. É essa aí uma relação de interdependência entre as cidades, e também aqui nesse caso não é nem uma interdependência, mas uma questão de influência nas relações onde as cidades grandes exercem sobre as menores, né? Ok, aqui só para vocês darem uma ideia, falando um pouquinho sobre essa rede urbana do Brasil. A gente sabe que a maior cidade do Brasil é São Paulo, e ela polariza, ela exerce uma influência grande em todas as cidades do Brasil. Se você quiser hoje ler os principais jornais do Brasil e do mundo, você encontra em São Paulo os maiores bancos, as maiores transações econômicas, o maior centro industrial, o maior centro comercial, digamos assim. Então, então assim, ela exerce influência sobre
as outras cidades do Brasil. Ainda sobre a rede urbana, só para explicar de uma maneira mais detalhada, como eu falei para você, a questão de existir uma interdependência. E assim, você vai ter uma metrópole, que é uma grande cidade, ela exerce influência sobre uma metrópole regional, sobre esse centro regional, sobre um centro regional, o centro regional sobre uma cidade local e a cidade local sobre a ideia de vilas, né? E aí vai. Aqui nós temos, vamos falar um pouquinho sobre as regiões metropolitanas brasileiras, né? Primeiro vamos ao conceito de metrópole. O que é uma metrópole, né? O que é uma metrópole? Metrópoles são grandes centros urbanos, né, que exercem uma grande influência sobre um número de cidades que fica à sua volta. De uma maneira bem simples, a gente entende que uma metrópole é uma grande cidade, que geralmente tem mais de 1 milhão de habitantes, e que exerce uma influência muito grande nas cidades vizinhas. E outra coisa, nessa metrópole, ela não é avaliada somente ela sozinha, mas cidades que estavam pertinho, ou que estão perto delas, e que por essas cidades elas crescerem, era como se elas se tornassem uma espécie de cidade só, que é isso aqui é um processo chamado de conurbação, né? Conurbação. Pastor, o que é conurbação? É quando duas cidades elas crescem de maneira horizontal a ponto que elas se juntam. E você não sabe onde é que termina uma e começa a outra. Aí quando você tem uma cidade grande, vamos citar aqui um exemplo, a cidade de vamos citar aqui a cidade de Fortaleza. Você tem a Fortaleza. Aí as Fortaleza vai crescendo e vai se juntando com outras cidades vizinhas a ela. Então, ali é chamada a Grande Fortaleza, porque você vai ter a Fortaleza, a cidade central, mas que ela se expandiu, se juntou com outras cidades menores e que forma a Grande Fortaleza. Aí onde você tem a metrópole chamada Fortaleza. Natal, ela ainda não é considerada uma metrópole, mas quando você pega Natal, aí você sai de Natal e vai para Parnamirim, você não sabe quando é que você entra numa e sai da outra, porque elas já se emendaram. Esse se emendaram, aqui num popular bem, uma expressão bem popular nordestina, é o que nós chamamos de conurbação, né? Que é quando duas cidades elas se juntam. Então a metrópole é essa grande cidade que exerce uma grande influência nas cidades vizinhas e que ela tem realmente geralmente ela tem mais de 1 milhão de habitantes. E no Brasil a gente tem várias metrópoles. Nós temos as duas principais metrópoles, são as chamadas metrópoles nacionais, São Paulo e Rio de Janeiro. E temos várias metrópoles regionais, como nós vamos ver aqui daqui para frente, né? Então, essa região metropolitana do Brasil, ela foi criada, né, por lei, que ela se constitui como um conjunto de municípios que estão interligados socialmente falando, socioeconomicamente falando, e por aí vai, né? Aí a metropolização é a concentração demográfica nas metrópoles, né? Que isso aí acontece nas grandes cidades que polarizam uma imensa área ao seu redor. Isso aqui eu já falei para vocês, tá certo? Aqui nós temos uma lista, um ranking, né? Com as metrópoles, as regiões metropolitanas brasileiras, que você vai ter, deixa eu pegar aqui agora o meu marca-texto. Você vai ter São Paulo, que é a nossa maior região metropolitana. Lembrando, quando eu falo em região metropolitana, é que você tem aquela capital, tem aquela cidade e tem aquelas cidades vizinhas que estão a ela conurbadas, né? Aí você tem o Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Se você observar aqui, são as capitais dos estados. Olha. Recife, a capital do Pernambuco.
Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, Salvador, capital da Bahia, Brasília, ali no Distrito Federal, Fortaleza, capital do Ceará, Curitiba, capital do Paraná, aí já muda agora. Aí vem Campinas, que fica em São Paulo, aí tem Goiânia e Anápolis, Belém, a capital do Pará, Manaus, capital do Amazonas, aí tem a Grande Vitória, que é a capital do Espírito Santo, e a Baixada Santista. Aqui são as regiões metropolitanas do Brasil, né? Tá certo? Aí vamos falar um pouquinho sobre a megalópole. Nós temos uma megalópole. Nós temos, só para vocês ficarem assim antenados, nós temos a metrópole, que é aquela grande cidade com mais de 1 milhão de habitantes, mas que acima de tudo exerce uma grande influência sobre as cidades vizinhas, e que essas cidades elas estão muitas vezes a ela conurbadas. Nós temos também as famosas megalópolis. O que é uma megalópole? Megalópole é como se fosse uma junção de duas metrópoles, duas ou mais metrópoles. Então, quando eu tenho aqui minha canetinha de novo. Quando eu tenho, aqui você tem São Paulo, então entre São Paulo, que é a maior metrópole do Brasil, e a segunda maior metrópole, que é o Rio de Janeiro, você tem aqui outras metrópoles no meio do caminho. Então, quando eu olho para essa área aqui, que está situada entre uma metrópole e outra, isso aqui recebe o nome de uma megalópole. Uma megalópole. Megalópole, está aqui, a megalópole Rio, São Paulo. Também chamada de megalópole brasileira. É um termo usado para se referir a um processo de conurbação. Você sabe que a conurbação existe quando as cidades elas vão se unindo horizontalmente, elas vão crescendo e vão se unindo, né? Aí você vai ter justamente essa megalópole, que ela é formada, olha, no meio entre São Paulo e o Rio, você vai ter aqui, você vai ter Campinas, você vai ter o Vale do Paraíba, Sorocaba, a Baixada Santista. Então você vai ter essas cidades que são já tidas, algumas delas como metrópole. Então é como se fosse uma megalópole, como se fosse um conjunto de metrópole, né? Ou então uma área super urbanizada formada por várias metrópoles. E essa metrópole ela vai ter, logicamente, um grande poder, né, de influência sobre as outras cidades, né? Para vocês terem uma ideia, essa megalópole brasileira, nós só temos uma, entre o Rio e São Paulo, ela exerce uma influência sobre todo o Brasil. Só para a gente ter alguns outros conceitos, nós temos também, além da metrópole, além das megalópoles, nós temos as megacidades, que são cidades que têm mais de 10 milhões de habitantes. Nós temos as famosas cidades globais, que são cidades que exercem influência em todo o mundo. Cidades como Nova York, como Tóquio, como Paris. No Brasil nós temos as cidades, né, como eu já falei, São Paulo, que tem 21 milhões de habitantes, quase 22 milhões de habitantes, e a cidade do Rio de Janeiro com 13 milhões de habitantes. Elas são consideradas megas cidades e, em alguns autores, até colocam elas também como se fossem cidades globais. Então, as duas principais cidades brasileiras, você tem Rio de Janeiro e São Paulo, que são, além disso, elas são metrópoles. Elas duas formam uma megalópole e cada uma delas também são chamadas de megacidades e ainda de cidades globais, tá certo? Ok, então vamos tratar um pouquinho agora sobre os problemas urbanos para a gente encerrar a nossa aula. Tudo é muito bom, tudo é muito legal na cidade, tudo muito bonito, o trânsito, né, a questão do comércio, a indústria, a agitação da cidade, o entretenimento, mas tudo tem o seu preço. Nas cidades também existem gravíssimos problemas que têm dado dor de cabeça a todos os governantes. Quais são os problemas urbanos? Nós temos
alguns fatores, né, que vai gerar esses problemas: rápida urbanização, concentração de renda, desigualdades sociais, carência e precariedade na moradia, infraestrutura urbana e o transporte coletivo. São alguns fatores que vão ocasionar os problemas urbanos, né? Por exemplo, essa rápida urbanização, esse rápido crescimento da população das cidades. Será que essas cidades elas tiveram como atender, receber esses habitantes que vieram das zonas rurais e de cidades menores, como deveria receber? Será que tem escola para todo mundo? Será que tem casa para todo mundo? Evidentemente que não. Então, não tem. E agora? Então, tudo isso aí vai gerar dificuldades, vai gerar problemas, que é isso que nós vamos ver agora, né? Os problemas urbanos. Nós temos a violência, que é um gravíssimo problema das cidades. Violência, você vai encontrar violência no trânsito, violência doméstica, violência do trabalho, você vai ter aquela chamada violência em virtude do consumo de drogas, você vai ter a violência que surge da corrupção, a violência que surge da impunidade e a violência que surge do desemprego, né? Aí você tem a falta de preparo das forças policiais, tudo aí envolto nesse problema chamado de violência, né? Aí você tem, só para citar mais alguns problemas das cidades, nós temos desestrutura familiar, nós temos o desemprego, que é um grande problema urbano, não temos emprego para todo mundo, as pessoas, muitas delas estão aí passando fome. Nós temos o tráfico de drogas, que é um problema seríssimo, né, que é um dos fatores que mais contribui para a violência no Brasil. Nós temos as drogas, o consumo de droga de um modo geral, uma coisa terrível isso. Nós temos também o preconceito que existe, preconceito racial, preconceito sobre alguns grupos que sofrem preconceito, o preconceito contra a mulher, o preconceito racial, o preconceito em relação à ideia mesmo da aquisição, a questão do cara ser pobre, ser rico, e tem os demais preconceito para quem é gay, contra os gays e por aí vai, né? Nós temos um outro problema seríssimo na cidade, que é as desigualdades sociais. É muita gente com quase nada e pouca gente com muita coisa. Tem a questão da exclusão, tem a questão da corrupção, que é galopante, a questão da educação precária, a omissão. São alguns problemas. Eu coloquei aqui problemas, poderíamos dizer, urbanos, problemas sociais, né? Mas aí eu poderia ter colocado aqui também os problemas urbanos ambientais. Problemas ambientais urbanos, melhor dizendo. Que aí você vai ter as enchentes, você vai ter o efeito estufa, você vai ter a ilha de calor, você vai ter a chuva ácida, você vai ter esses problemas, o lixo, que não poderia deixar de falar do lixo, que é um dos principais problemas urbanos, né? Então é um calo no sapato de muitos governantes, é como resolver essas problemáticas urbanas, né? Para que as cidades elas venham existir e oferecer uma qualidade de vida melhor para seus habitantes. Temos aqui uma atividade, vocês estarão respondendo e respondendo sempre avisando, né? Copia no caderno, responde, assina com seu nome completo, dizendo o ano que estuda, a turma que estuda, coloca na folha lá, bata uma foto legal e envia no meu privado. Faça isso até a próxima segunda-feira. O nosso joinha e até a próxima aula.